ele é gerido através do conselho criado por uma lei de 2013, lei 5.129/13, né, de 2013. E esse programa ele visa atender editais de projetos culturais, com a gestão através do Conselho de Cultura, né? Então, editais em diversas áreas, diversos gêneros diferentes de arte, e que serão abertos, né, para os artistas e produtores da área cultural de Limeira. Bom, acho que o que a gente tem em resumo assim do nosso orçamento foi passado o valor, e estou à disposição para possíveis dúvidas. Obrigado. Neste momento, suspendo a sessão para que o André Francisco, obrigado pela presença, possa fazer sua explanação, enquanto Evandro, obrigado pela sua explanação, possa aguardar um pouquinho. A sessão está reaberta. Agradeço a presença da vereadora Érica Tanque, que se faz presente no plenário. Agradeço também a presença do secretário André Francisco e passo a palavra para o mesmo falar. Bom dia a todos, bom dia à mesa da Câmara. É um prazer estar aqui para esclarecer nessa audiência os trabalhos da educação. Agradecer e cumprimentar os secretários, a todos os presentes, ao pessoal do Bolsa Creche que veio acompanhar também. Seria muito... Acho que o ano passado nós tivemos aqui na audiência pública e eu não me recordo nem se eu fui tão enfático, né, sobre isso, mas seria muito bonito que essa casa estivesse cheia na hora de você acompanhar exatamente a descrição de todos os investimentos e para onde está sendo programado, né, de que maneira está sendo pensado o gasto da Prefeitura como um todo, tanto na área da cultura, como na área da educação, na área de obras, na área de esporte, na área da saúde. Seria muito bom se todos acompanhassem, porque isso daria uma propriedade muito maior para que depois as pessoas pudessem contestar e questionar esses investimentos, as ações. Isso para quem do Executivo seria extremamente saudável, porque ajuda exatamente na fiscalização e na execução orçamentária, e para a população também seria muito mais tranquilo, mais transparente, para que eles soubessem exatamente para onde estão indo todos os recursos. Mas eu fico contente de pelo menos esse espaço a gente ter para poder apresentar e esclarecer alguns pontos, inclusive de dúvida, que ao longo do ano acabaram acontecendo. Então eu vou aproveitar e deixo à disposição qualquer dúvida. Resumidamente, eu não trouxe apresentação, mas como nós vamos falar de números, né, investimentos, a grosso modo, a Secretaria de Educação, planejado para 2019, nós temos um planejamento de um orçamento de R$ 250.678.000, portanto, um pouquinho maior, né, a correção um pouquinho maior do que a deste ano, e a divisão desse recurso, ele se apresenta em seis itens. Na gestão administrativa, desses 250 milhões, nós vamos ter 34.935.000. Na educação infantil, nós vamos ter 60.910.000. No ensino fundamental, 36.689.000. No ensino médio e superior, vamos ter R$ 756.000 investidos. Alimentação escolar, 11.388.000. E no Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, 106 milhões previstos para 2019. Eu vou detalhar um pouquinho cada uma dessas linhas, né? Só para ter mais ou menos uma ideia da grandeza das despesas e dessa divisão. Na gestão administrativa da educação, portanto, 34.935.000, quase 35 milhões, onde a divisão ela se dá também de uma forma macro. Pessoal em cargos, 13.780.000, estagiários mais 2.100.000,
Administração e manutenção da unidade, portanto, separado, né? Folha de pagamento, encargos, salários, pessoal, 13.780.000 mais 2.100 de estagiários. Administração e manutenção da unidade, 2.610.000. Algumas despesas de adiantamento, que é o dia a dia, 144.000, só ao longo dos 12 meses. Apoio ao servidor, que é o complemento salarial, 12.906.000, aí inclui plano médico, se não me engano, né, o custo com plano médico e todas as outras complementos em relação à folha de pagamento. Energia elétrica, 2.600.000 aproximadamente. Manutenção da frota de veículos da educação, isso fica alocado na administração, 360.000. E dívida pública, 365.000, que é uma redistribuição, né, entre todas as secretarias das dívidas que são divididas. A grosso modo, essa é a parte administrativa da Secretaria de Educação. Eu não sei se vou deixar a parte de dúvida para o final, se vocês quiserem também... Oi? Um pouco mais devagar? Tá bom, vamos um pouquinho mais devagar. Tem alguma dúvida? Quer que repete alguma da parte administrativa? Vocês fiquem à vontade. Se quiserem questionar, perguntar, nós vamos falando. Se tiver alguma pergunta, alguém quiser fazer alguma pergunta, está aberto para as perguntas. Posso ir? Educação infantil, então, passando para a segunda linha. Educação infantil, 60.910.000. Esse é o custo previsto para a educação infantil. Na educação infantil, nós dividimos em ampliação e modernização da infraestrutura, R$444.000 para ampliação e modernização. Pessoal em cargo, dos 60 milhões, pessoal em cargo são 42 milhões em pessoal em cargo. Limpeza e conservação de bens, 486.000. Funcionamento da educação infantil, são as verbas utilizadas para o dia a dia das escolas na educação infantil, material, etc. 4.760.000. Bolsa creche, nós temos previsto 11.586.000 para a compra das bolsas, né? E transporte escolar, R$1.383.000. A próxima linha, o ensino fundamental. No ensino fundamental, nós temos previsto 36.689.000, divididos da seguinte maneira. Ampliação e modernização da infraestrutura, R$540.000. Então, vocês notem que, somados a educação infantil com o ensino fundamental, R$444.000, mais 540.000, nós já apresentamos no ano passado uma situação semelhante, por conta de não ter uma previsão de ampliação de receita tão maior do que nós gostaríamos. Vamos manter para o próximo ano mais ou menos 1 milhão em ampliação e manutenção das unidades. Isso é mais do que o que nós aplicamos o ano passado, porque nós tivemos esse mesmo valor para esse ano, mas para o ano passado não tinha nada, tinha, se não me engano, pouco mais de R$100.000. Mas continuamos com uma séria restrição na questão de ampliação e manutenção de unidades por conta do peso do orçamento em relação à folha de pagamento e a outros gastos que são obrigatórios e necessários. Pessoal em cargo, 26.780.000. Limpeza e conservação, 486.000. O funcionamento, que são todos os materiais, enfim, para o desenvolvimento durante o ano, 5.583.000. E para o transporte escolar, 3.300.000. Então, essa é a divisão do ensino fundamental. Tem dois projetos do ensino médio e ensino superior, que são os dois programas de auxílio, que é o projeto do Colmeia, que é o cursinho pré-vestibular, e temos também a Bolsa de Estudos de Ensino Superior. Ainda é um projeto que, por enquanto, nós estamos prevendo dar continuidade. No
caso do cursinho pré-vestibular, 453 mil, e bolsas de estudo tem um total previsto de 303 mil reais, totalizando 756 mil reais na linha ensino médio e superior. Alimentação escolar, que é uma linha específica, nós temos 11.388.000, é uma linha só, então todo o gasto com a alimentação ela está numa única linha, no valor de 11.388.000. E o Fundeb, que é a última linha, é só o valor previsto para arrecadação, 106 milhões. Dentro dessa divisão, eu queria só fazer uma observação em relação ao Fundeb, né, o que se pretende arrecadar 106 milhões. Existe uma luta permanente dos dirigentes municipais de educação junto ao governo federal para que se amplie o estudo do custo aluno-qualidade e que o governo federal possa rever essa proporção do valor per capita do aluno para que ele possa ter uma qualidade, porque o Fundeb basicamente é o principal recurso transferido do governo federal. Existem vários programas. O Fundeb é um deles, que é a transferência para o municipal, mas nós temos o Fundo de Alimentação, que é o PNAE, o PNAT, tem vários, um para alimentação, então existem várias verbas que são repassadas. Agora, o destaque que eu queria fazer é que, por exemplo, nós dividimos o Fundeb em ensino infantil, né, o Fundeb do ensino infantil, do fundamental, do EJA e da educação especial. E se vocês somarem para cada uma dessas alíneas, é só para pessoal em cargos de cada uma delas. Então, você soma esses 106 milhões, nós vamos ter 33 para o ensino infantil, sendo que nós temos 60 milhões. Então, 33 é o que vai cobrir a folha um pouco mais do que isso. No fundamental, são 66 milhões. No pessoal do EJA, 1 milhão e 100. E na educação especial, 4 milhões e 800. Se vocês somarem o que está previsto de gasto em folha de pagamento, encargos, salários, benefícios, nós vamos ter uma expectativa de aproximadamente 180 milhões na educação. E o Fundeb é 106 milhões. Então, nós temos aí um déficit muito grande, porque o que se espera do Fundeb, normalmente, é que ele cubra 60% do Fundeb, mais ou menos essa proporção. 60% do Fundeb, portanto, 60 e poucos milhões para a folha de pagamento, e 40 milhões distribuído para as outras ações, investimentos, né, enfim, outras ações com essa verba. Então, para vocês verem como o nosso município ele está numa situação bastante atípica em relação a outros municípios e à realidade, né? Nós temos mais de 4.200 funcionários na Secretaria de Educação, e vem sendo feito um trabalho muito grande para que isso tenha uma ação muito mais efetiva. Então, a utilização do recurso do professor de uma forma mais eficiente, que nós possamos adequar melhor o recurso que nós temos na educação com a eficiência que nós buscamos na educação. E aí vale o destaque que o trabalho ele vem sendo feito de forma bastante comprometida, com bastante eficiência, tendo em vista o recente crescimento no IDEB do município, que nós passamos de nota, IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e o município saltou de 6,4 para 6,9. Absoluto seria 7 a nota, né? No entanto, o fluxo, que é a quantidade de faltas, ela interfere um pouco na nota, ficamos com 6,9, mas vale destacar que na região, mesmo com todas essas dificuldades, o trabalho que já vinha sendo desenvolvido pela Secretaria, muito bem desenvolvido, ele teve a continuidade necessária, pertinente, e tivemos um resultado bastante positivo com a nota 6,9. Entre os municípios do mesmo porte de Limeira, fazendo uma avaliação, nós ficamos praticamente em segundo lugar dos municípios do mesmo tamanho da cidade de Limeira, e daqui da região foi também um dos maiores. Nós revertemos a situação, estávamos numa situação um pouquinho menor, e nós conseguimos agora saltar para uma das primeiras posições na região. Então é um trabalho difícil você organizar
o orçamento, que parece ser bastante grande, né? 250 milhões é o maior orçamento do município, mas o investimento que é feito na educação, ele é muito grande também, o custo dele é muito alto. Queria fazer, até em consideração aos representantes do Bolsa Creche, eu queria até fazer também uma outra observação, se vocês me permitem, né? Nós estamos falando de investimento, a previsão é de 11 milhões e meio aproximadamente no Bolsa Creche, e nós tivemos recentemente a aprovação de uma emenda na lei, de um artigo, né, que foi modificado na lei, que flexibiliza um pouquinho mais a entrada da família, né, do aluno que está pleiteando o Bolsa Creche. Se não me engano, uma das únicas restrições que foi mexida foi em relação a salário, quantidade de salários, né, a renda familiar. Isso foi tirado da legislação, a lei do deputado Miguel Lombardi, à época vereador, e isso, de certa forma, facilita, amplia a possibilidade de atendimento para mais famílias. E isso não significa, obviamente, aqui nós estamos falando de orçamento, isso não significa, obviamente, que isso vai possibilitar, que isso obrigatoriamente vai fazer com que nós ampliemos a quantidade de alunos atendido pelo programa, apesar de ser uma necessidade do município, mas é uma necessidade premente que tem que ser para todos, né, para as escolas municipais, e do recurso do Bolsa Creche que o município tem para utilizar, para poder minimizar esse impacto da busca pela vaga em creche. No entanto, nós temos um orçamento, e essa facilidade ela vai ajudar bastante na questão da reposição, e eu não gosto nem de tratar como reposição. Nós temos que tratar que o município ele tem uma necessidade. Então, atender a necessidade do município é a nossa primeira... É o que nós temos de mais importante. Nós temos que atender a necessidade do município. O município tem a necessidade e nós temos que buscar esse atendimento. Então, isso vai facilitar com que o município tenha a possibilidade de ampliar esse leque de ações para poder atender as crianças que buscam, as famílias que buscam vaga em creche. No entanto, isso é atrelado a um orçamento. E a previsão orçamentária, por enquanto, que nós temos, que está sendo aprovado, 11 milhões e meio. Então, nós vamos fazer todo um trabalho de avaliação, de readequação de qual é a necessidade que o município tem maior, junto com as escolas que vão ser credenciadas, porque ano a ano elas são credenciadas. Nós vamos fazer um trabalho junto às escolas para saber aonde está a demanda e aonde está a oferta das escolas e das vagas para que a gente possa fazer essa interação. Então, é importante deixar isso frisado, para que para que o discurso, muitas vezes feito aqui, de que, olha, agora se possibilitou que se dobre, que se zere fila, a busca é para que para que a gente possa atingir o pleno atendimento do cidadão, mas dentro da realidade possível orçamentária do município. Então, essa é uma busca constante do governo, da gestão, e nós temos que nos preocupar com os investimentos também, né? Não só com a educação infantil, mas os investimentos na educação fundamental, na qualidade das nossas escolas, na manutenção, né? Em manter a qualidade da alimentação escolar. Então, tudo aquilo que permeia uma educação de qualidade, nós temos como prioridade. Tá certo? Só esse esclarecimento. Eu estou aberto, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Tá bom? Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o secretário? Quero agradecer aqui também os representantes do Bolsa Creche. Sejam bem-vindos. Ninguém tem pergunta? Então, eu agradeço as palavras do secretário André Francesco, e, neste momento, suspendo a sessão para que seja lavrada a ata, que possa assinar tanto o senhor como o Evandro. Está suspensa a sessão. Quero agradecer a explanação do secretário André e também agradecer a explanação do representante, do Evandro. Agradeço também a presença aqui no plenário do vereador Mir do Lanche. E, neste momento, está encerrada a audiência. Iniciamos agora a audiência pública
para a discussão específica nas áreas da saúde e saneamento. Passamos a palavra ao Dr. Vitor Santos, secretário de Saúde. Por favor, suas considerações. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer o convite e saudar a mesa através do seu presidente, o vereador Helder do Táxi, também o vereador Vaguinho e a vereadora Lubogo. Dizer que hoje é meu debut, minha primeira experiência nessa tarefa de apresentação do orçamento, e me dá muita honra de estar aqui. E quero agradecer em especial também ao prefeito Mário Botion pelo convite para assumir a pasta da saúde, que é um desafio muito grande, porque é uma das pastas importantes da população de Limeira. Bom, queria começar fazendo um pouco um histórico do contexto que a gente está atravessando, econômico e social, porque esse contexto impacta diretamente as ações da saúde. E duas circunstâncias são relevantes nesse contexto. O primeiro é o momento econômico que o país vive, já numa recessão que já ultrapassa já 5 anos, e isso tem impactado fortemente a arrecadação dos municípios de todo o Brasil. E, consequentemente, também isso acaba impactando o volume de recursos disponíveis para os programas municipais, especialmente o programa voltado para a saúde da população. Em segundo lugar, em face dessa mesma circunstância econômica, há uma migração de grande parte da população que eventualmente se utilizava da medicina supletiva, dos planos de saúde, e que, em decorrência das demissões ou em decorrência da perda dos planos de saúde e também da variação dos modelos de plano de saúde, isso acaba ampliando a demanda desses munícipes ao serviço público. E isso é uma circunstância que afeta bastante, e não só pela perda total da questão dos planos, mas também pela redução dos recursos, que faz com que grande parte dos serviços que os planos não cobrem acabam sendo utilizados na saúde municipal. O desafio é realmente bastante grande, ele é motivador, e a nossa percepção é de que há um longo trabalho a ser feito, especialmente com muita parcimônia, com muito cuidado, porque os recursos nessa área, acima de tudo, eles têm que ser bastante eficazes, de maneira que o gestor, que nada mais é do que um mordomo que cuida dos recursos que não é dele, é da comunidade, e como um servidor tem que focar especialmente no cliente final, que é o munícipe lá na ponta, especialmente aquele que precisa mais. O orçamento da saúde para esse ano, ele é, no seu total, de R$ 241.181.000. Esse orçamento ainda pode ser acrescido de alguns recursos extras que venham a partir de emendas dos vereadores e também de emendas que venham dos deputados estaduais e federais, na sua grande maioria por interferência dos próprios vereadores. Então, essa apresentação é muito importante para ressaltar a contribuição que foi dada esse ano e que nós esperamos que seja dada no próximo ano pela interferência dos vereadores da cidade na busca de recursos suplementares, principalmente para o desenvolvimento da estrutura e do custeio da saúde. Eu queria ressaltar que esse ano, especialmente na questão dos investimentos, foi muito relevante o volume de recursos que veio através dessa ação dos vereadores, dos deputados estaduais, deputados federais, para a consecução do planejamento que havia sido feito pela gestão que me antecedeu. Dentro desse valor de 241 milhões, nós estamos dividindo em algumas ações, que são unidades orçamentárias. A primeira é a gestão administrativa, aquela que corresponde aos recursos destinados a toda a máquina administrativa da Secretaria de Saúde, desde os seus funcionários até os seus
equipamentos, os custeios dessa máquina, que está orçado para esse ano em R$ 22.219.000. A outra unidade orçamentária é aquela em que os recursos são destinados à atenção básica. Qual é a atenção básica? São os serviços prestados pelas unidades básicas de saúde, especialmente o conjunto de estruturas que a Prefeitura tem, através das quais se presta o primeiro atendimento ao cidadão. Essa, no meu entendimento, como médico e gestor de saúde, é uma área extremamente relevante e que, ao longo das gestões que me sucederão, precisa ser olhada com bastante interesse, até porque hoje, na saúde do município de Limeira, nós temos uma inversão dos investimentos, porque a maior parte dos investimentos está destinado à média e alta complexidade, e a saúde a gente resolve grande parte dela, 70% dela, nas unidades básicas, através da atenção primária, através dos programas de medicina preventiva, que é uma ação para a manutenção da saúde, ou seja, eu digo que a Secretaria de Saúde é uma secretaria de saúde, e não de doença. Então, consequentemente, o olhar tem que ser para a manutenção da saúde das pessoas e quando a ação se der no campo da doença, que essa doença tem que ser tratada para que a pessoa resgate a sua condição de saúde. Uma outra unidade orçamentária importante é a atenção de média e alta complexidade, que envolve o atendimento secundário, especialmente no caso da Prefeitura, o atendimento prestado no ambulatório de especialidades e os atendimentos que são feitos nas estruturas contratadas, especialmente os hospitais. O recurso do orçamento para esse ano envolve R$ 136.783.000. Então, se a gente considerar o volume orçamentário para a saúde, esse é o campo onde o investimento é o maior dentro do orçamento. E como eu expliquei, ele atua na parte secundária e mais específica e mais grave da atenção de saúde da população. Então, nós precisamos ter um olhar apreciativo sobre a importância de cuidar da saúde para que a gente não tenha que fazer um investimento tão relevante no atendimento final, que muitas vezes responde por tratamentos de alta complexidade, com pouca efetividade no sentido da cura. Então, uma ação na medicina preventiva é fundamental no nosso entendimento. A outra unidade orçamentária é a da vigilância em saúde. Eu costumo dizer que o preço da saúde é a eterna vigilância, né? Um autor que diz que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Eu digo que o preço da saúde é a eterna vigilância. E o município passou por uma experiência dolorida, alguns anos atrás, com a questão da epidemia da dengue. Hoje a gente tem uma situação mais controlada, e isso não significa que a gente deva diminuir a atenção sobre esse aspecto, porque se existe esse controle, é porque lá atrás foi feito um trabalho muito intenso para poder resolver essa questão e que a vigilância permanente daqueles vetores que produzem endemias e epidemias, ela não pode ser olvidada, esquecida em nenhum momento. Nesse campo de unidade orçamentária, nós temos hoje um investimento de R$ 10.671.000. Nós temos uma estrutura grande, eu digo que nós temos um exército de vigilância e que, para além da questão da dengue, o nosso olhar também deve ser voltado para outras endemias, como a questão dos escorpiões, como outras patologias que advêm de vetores que a gente tem no nosso município. Uma outra unidade orçamentária é a unidade de assistência farmacêutica. Para essa unidade orçamentária, o orçamento prevê um investimento de R$ 21.788.000. E aqui eu queria fazer uma pequena explanação, porque é uma preocupação que eu tenho como gestor e como médico, que é o grande volume de recurso que vai sendo destinado à questão da medicação, e esse aumento ele se deve também em grande parte por essa questão econômica e grande parte das medicações de uso contínuo daquela faixa de população que tem planos de saúde é a Prefeitura que suporta, porque não existe uma exigência do órgão regulador dos planos de saúde para que os medicamentos de uso
contínuo ou não internados, pacientes não internados, não seja obrigação das operadoras e acaba sendo um investimento que tem que ser suportado pela prefeitura. Por outro lado, tem um dado, e nós estamos mergulhados nessa questão, como médico me preocupa muito, é que dos 10 milhões, cerca de 10 milhões investidos na questão dos medicamentos no município nesse ano, quase 3 milhões de reais são para medicações de uso contínuo, especialmente nas doenças emocionais, nas doenças mentais. O que significa dizer que 3 milhões de reais no universo de 10 milhões estão sendo destinados a patologias emocionais do sistema nervoso central e que muitas vezes podem ser a medicação o momento final de tratamento, porque muitas vezes o uso contínuo dessas medicações gera uma dependência, como se fora uma bengala que a gente coloca, muitas vezes para problemas que são conjunturais e que poderiam basicamente ser resolvidas por outras terapias que não a questão medicamentosa. Então nós temos um olhar atento sobre isso, vamos mergulhar na questão dessa utilização para saber se temos mecanismo de, usando um termo que a gente usa na medicina, desmamar o paciente dessas medicações contínuas que acabam levando a uma dependência, porque na realidade o medicamento ao final não deixa de ser também uma droga. Então isso é uma questão que tem gerado uma grande preocupação. A outra questão no ramo dos medicamentos é a questão dos judicializados, né? Hoje, não só aqui em Limeira, mas em muitas cidades, uma série de tratamentos que eventualmente não compõem a cesta básica de medicamentos que a saúde fornece, e ressalto aqui que em Limeira nós temos uma cesta básica alongada para além do que é a orientação do SUS, e inclusive maior que muitas cidades maiores e de porte até igual ao porte populacional de Limeira, porém, com todo esse esforço que vem sendo feito pelas gestões que me antecederam, ainda existe uma série de medicações novas que surgem a cada ano e que entram no rol de medicações de prescrição médica e que acabam sendo, por não pertencerem ao rol de medicamentos, levados à judicialização. No caso da judicialização, fica muito difícil para o gestor fazer uma previsão adequada, porque isso não está dentro de um crescimento previsível, né? Em geral, são ações que são demandadas, algumas delas de grande volume financeiro e que acaba criando muitas vezes uma dificuldade. O exemplo desse ano, nós saímos de um orçamento de perto de 7, 8 milhões para quase 12 milhões de medicamentos judicializados. Esse é um impacto muito forte. Nós estamos buscando caminhos para um diálogo adequado com o Poder Judiciário e uma análise mais aprofundada desse rol de medicamentos e serviços que são solicitados, na tentativa de trazer aquilo que não é previsível para uma realidade orçamentária mais adequada e para um planejamento mais adequado. Por fim, ainda nós temos um pequeno recurso para a gestão do SUS, que é basicamente um recurso que deve ser usado para a capacitação das pessoas. Nós temos um olhar bastante apreciativo na nossa gestão sobre a questão das pessoas, da capacitação das pessoas, porque saúde é um serviço, e o serviço ele é pessoa dependente. Então, nós necessitamos de capacitar cada vez mais os nossos funcionários, especialmente aqueles que estão nas unidades básicas, que têm uma ação direta com a população, não só na questão técnica, mas, acima de tudo, na questão do relacionamento, do acolhimento, da forma como essas pessoas devam atender ao nosso município. Porque, para além de uma necessidade orgânica, existe uma aura de preocupação e de sofrimento que tem que ser atendida e encarada por aquele servidor que faz aquele primeiro contato. Então, nós estamos direcionando esses recursos para essa capacitação em especial. E, por último, nós temos uma unidade orçamentária chamada de investimento SUS, que, na realidade, é uma unidade orçamentária que é aberta, com pequeno volume, mas que deve ser usada para a inserção daquelas receitas extras que vêm das demandas dos vereadores, do apoio dos vereadores e dos outros deputados estaduais e federais para compor uma receita extra para o orçamento. Então, para detalhar um pouquinho mais essas questões e identificar aonde os investimentos serão feitos,
No caso da gestão administrativa, R$ 9.256.000 é destinado ao pessoal e a encargos sociais. E R$ 12.748.000 são para outras despesas geradas pelo processo, que vão desde a utilização de tecnologias, equipamentos e toda a parte de utilização para a função administrativa. No caso de pessoal e de encargos, essas despesas envolvem os vencimentos, as gratificações, férias, 13º, para uma população de servidores que hoje chega a 1.340 funcionários. Então, nós temos um exército grande de pessoas dedicadas ao atendimento à saúde e sobre as quais o gestor tem que ter um olhar dedicado para entender as suas necessidades, as possibilidades de melhoria de atuação do seu trabalho e de que forma podemos ajudá-los na capacitação e da melhoria dos processos de atendimento. Nós temos ainda uma parte que é destinada aos estagiários. A Prefeitura tem um programa de inserção de jovens profissionais dentro do setor público, e isso não só é importante para a sustentabilidade desses estudantes na sua formação, como também aproximar esses profissionais do setor público e, quem sabe, estimulá-los no direcionamento da sua vida profissional, pensar o serviço público como um campo de realização pessoal. Nós temos ainda uma outra linha, que é a linha das manutenção de unidades, que envolve R$ 2.111.000, que é para, basicamente, as despesas com materiais, serviços, equipamentos e algumas pequenas reformas. E, nesse contexto, dentro da programação que o prefeito Mário Botion tem ao longo do seu mandato, de não só construir novas unidades, mas, especialmente, reformar as unidades existentes. Politicamente, a construção de uma unidade, às vezes, é melhor do que reformar uma unidade existente. Mas a deterioração desse equipamento público é uma coisa que atrapalha o processo, atrapalha o atendimento. Então, quando a gestão olha para a recuperação de unidades que, ao longo do tempo, se deterioraram, é muito importante. Nós estamos fazendo um trabalho na Prefeitura para ajudar o prefeito nesse planejamento com relação a onde colocar uma unidade, por que colocar a unidade naquele bairro, qual é o volume de demanda existente, um estudo geopolítico para que a gente possa entender aonde essa expansão de unidade se dá. Porque, na realidade, não é simplesmente montar uma unidade, nós temos depois que equipar, colocar pessoas, e existe um custeio que advém dessa atuação que muitas vezes não está previsto nos anos seguintes. Então, isso acaba gerando um impacto para os gestores que nos sucedem. Então, olhar com atenção, porque uma unidade deve ser colocada ali, especialmente quando essa é uma demanda que venha da Câmara, poder discutir com os vereadores e explicar as motivações por que, eventualmente, essa unidade deva ser colocada nesse ponto ou naquele outro ponto. E isso tem que considerar não só a questão populacional, a questão da faixa etária, porque é muito importante, porque quanto mais idosa a população se torna, mais demanda de saúde ela tem, e a questão logística também, que é o deslocamento desse cliente até o seu ponto de atendimento. Uma outra questão importante são os recursos que são para despesas com regime de adiantamento, que são alguns custos, alguns investimentos que se tem que fazer fora daquilo que está previsto normalmente. Temos ainda, nesse segmento, algumas outras investimentos a ser feitos, especialmente na questão da coleta e gestão de resíduos sólidos. Isso é um custeio que vem para a saúde e que envolve não só as estruturas do município, mas estruturas privadas também. Então, a saúde tem que arcar no seu orçamento com cerca de R$ 3.600.000 para a destinação desses resíduos, especialmente resíduos da saúde e especialmente resíduos hospitalares. Temos ainda um recurso destinado ao servidor, que são os planos de assistência médica, vale alimentação, vale transporte, etc., que implica em R$ 3.960.000 dentro do orçamento da saúde. Energia elétrica, R$ 954.000, é o custeio das energias que são dispendidas nas nossas unidades. E para manutenção e modernização da frota interna,
que não é necessariamente a aquisição de novos veículos, e eu quero depois falar um pouquinho sobre isso, mas basicamente despesas com combustível, equipamento, locação de veículos, etc. Revisão, né? Esse ano nós teremos um grande apoio das emendas parlamentares no que tange à estruturação da frota. Essa é uma frota que já vem há muitos anos se deteriorando, e o prefeito Mário Botion direcionou recursos importantes que vieram dessas demandas conseguidas pelos vereadores, pelos deputados estaduais e federais, para a renovação da frota, especialmente a frota da linha branca. Nós já recebemos uma ambulância de grande porte, que é uma ambulância que pode ser transformada numa UTI se necessário. Hoje chega uma ambulância da linha vermelha nova para o SAMU, o que nos ajuda muito no atendimento de emergência, e no próximo mês receberemos mais 7 novas ambulâncias, o que torna o parque assistencial da linha branca um volume grande. Isso é muito importante para os nossos clientes, para os nossos servidores que atuam com veículos mais qualificados, porque trabalhar com um veículo velho não é fácil, para quem é motorista sabe a dificuldade, e a gente espera, no próximo ano, identificar todos os veículos que são disponíveis, sugerir um leilão e, a partir do recurso do recebimento desses recursos, aumentar um pouco mais a frota. Nós estamos estudando o volume necessário para a demanda que a gente tem, para que, em termos de veículo, a gente tenha a estrutura adequada. Ainda nessa área, temos investimentos previstos para a estrutura, onde está hoje a central de linha branca das ambulâncias, mas no futuro a gente sonha em poder levar a linha branca para próximo do SAMU, no anel viário, com comando único, com uma regulação única, o que facilitaria muito a utilização desses equipamentos. Por último, nós temos também 202 mil no nosso orçamento, que é parte do que cabe à Secretaria de Saúde no custeio de uma dívida geral da Prefeitura, que é dividida entre as diversas secretarias. Queria falar um pouquinho também sobre a questão da atenção básica, porque ela, para mim, enquanto médico, é uma situação bastante relevante, né? Nós precisamos ainda não só ampliar, como, acima de tudo, reformar as unidades que nós temos. Nós temos um número bastante grande, cerca de 3 dezenas de unidades que estão dispostas pela estrutura do município, e tem sido muito importante, eu queria ressaltar isso, o apoio recebido dos vereadores, dos deputados estaduais e federais, o que permitiu que a gente pudesse fazer reformas nessa unidade e a estruturação de novas unidades. Então, nós teremos um recurso hoje orçado de cerca de R$ 561 mil, destinado a essas aplicações nas unidades básicas, basicamente com despesa de ampliação, construção, instalações de saúde, e isso dentro do orçamento da Prefeitura ainda é menor do que seria necessário para o nosso sonho. Então, o apoio que possa vir do Poder Legislativo é muito relevante para a consecução desses ideais. Nós temos ainda a parte destinada aos funcionários, que envolve R$ 35.222.000, que são as despesas com vencimentos, como eu falei anteriormente. Então, queria ressaltar o olhar do gestor sobre a atenção básica e a necessidade de, ao longo do tempo, o município pensar em reverter o volume de investimento feito da unidade de alta complexidade para a unidade básica, porque é aí onde se situa a maior possibilidade de, com menor recurso, se poder garantir uma maior saúde para o munícipe e, inclusive, diminuir a pressão sobre as unidades hospitalares, que hoje estão, em grande parte, muito pressionadas, porque, para além do atendimento dos munícipes da cidade de Limeira, elas ainda são responsáveis por atender, pela qualidade do serviço que prestam, um volume grande de munícipes de outras cidades. Então, a gente tem uma preocupação com isso, de chegar a um dado momento em que a estrutura física não comporte mais o volume de demanda que chegue nessa situação. E aí é necessário que a gente trabalhe desde já, até em parceria com os hospitais, para ver que mecanismo podemos fazer para poder reduzir essa demanda. E aí, eu queria me ater sobre essa questão da alta complexidade. Nós temos
24 milhões que estão destinados a 24 mil reais que estão destinados à ampliação e modernização da infraestrutura. Então, é um volume muito pequeno dentro do orçamento da Prefeitura para a gente trabalhar recursos, especialmente lá no posto de especialidade, na área de especialidade, que, no nosso ver, precisa de um grande desenvolvimento para acolher toda a demanda que é gerada na unidade básica. Para cada médico colocado na unidade básica, vem uma receita, vem um exame e vem uma referência de especialidade. E nós precisamos ampliar o número de especialistas dentro do rol de servidores da Prefeitura para que ela possa conseguir fazer a gestão entre a demanda que é gerada na ponta e a oferta que é colocada para os munícipes na especialidade. E aqui eu quero usar um exemplo, porque isso é uma das coisas que mais me indignou quando eu cheguei, mais me impactou, que é o volume de consultas, especialmente na oftalmologia. Nós temos hoje um volume grande de consultas, estamos fazendo um esforço enorme para conseguir vencer essa fila, e ela decorreu basicamente da falta de resolutividade lá na unidade básica, porque essa é uma especialidade que depende de equipamentos, e da perda de 2 médicos oftalmologistas no nosso posto. Nós tínhamos 3, perdemos 2, e se cada médico faz 80 consultas por semana, 4 semanas são 320 consultas, são basicamente 2.000 e tantas consultas para cada profissional durante um período de 10 meses, nós temos aí quase 8.000 consultas que perdemos com esses profissionais. A Prefeitura, com esforço, fez um concurso público e esperamos que consigamos reter esses profissionais, que temos capacidade competitiva para fixar esses profissionais dentro da área da saúde pública. Pessoal e encargos, que é o recurso maior, 38.982.000, isso envolve as despesas com vencimentos, gratificações, férias, etc. E atendimento na especialidade, 3.816.000. Grande parte dos atendimentos feitos também nessa área, nesse ano, decorreu de emendas de custeio que nós recebemos desse trabalho externo feito pela área legislativa. E aqui eu queria ressaltar a questão do atendimento a demandas judiciais. Essa tem sido uma grande preocupação. Nós temos hoje, só para atender serviços e, eventualmente, alguns materiais, não medicamentos especificamente, R$ 1.920.000, e aí envolve terapias fonoaudiológicas, ecoterapia e uma série de outros insumos, como leites, etc., que são destinados ao pagamento dessas despesas para os nossos munícipes. Os procedimentos de média e alta complexidade na área de exames, a gente tem cerca de R$ 5.180.000 previsto para esse ano, onde grande parte desse material vem do recurso do Tesouro. Embora, às vezes, o munícipe tenha a impressão de que o governo federal e o governo estadual banquem esse custo, mas grande parte desse recurso virá do caixa do Tesouro. Serviço de atendimento móvel de urgência, nós temos R$ 840.000 destinado para a unidade de linha vermelha, especialmente do SAMU, e para o funcionamento de pronto atendimento, que são serviços prestados no pronto-socorro dos hospitais, que a gente tem parceria com terceiro, mas que a Prefeitura custeia materiais, equipamentos, serviços, etc. E aí eu me refiro ao PA do Parque Hipólito, ao PA do aeroporto e ao PA pediátrico que a gente tem no centro da cidade. E para o funcionamento do pronto-socorro, e aí eu me refiro ao pronto-socorro da Santa Casa e da Humanitária, nós temos hoje cerca de R$ 20.303.000 destinado ao atendimento de pronto-socorro. E as pessoas procuram pronto-socorro porque não foram devidamente atendidas nas suas unidades básicas e nos PAs. Então, essa é uma questão que a gente precisa realmente ter esse olhar apreciativo, porque o pronto-socorro da Santa Casa ele está cada vez mais demandado e vai chegar um momento em que aquilo gera uma dificuldade de leitos para internar, a permanência de pessoas numa linha de espera, e isso é muito ruim. Então, nós precisamos realmente ter um olhar para as unidades básicas e para o pronto atendimento, para desafogar o atendimento que a Santa Casa e a Humanitária faz. E aqui destinamos um recurso esse ano de R$ 4.602.000 para aquele equipamento municipal, que é a chamada UPA,
o governo federal destinou muita verba para o Brasil todo para a construção desse equipamento, que é um equipamento importante para essa atuação intermediária entre a unidade básica e o hospital, porém, o recurso foi enviado simplesmente para a montagem dessa estrutura. E existe o custeio, foram 2,2 milhões do governo federal, perto de 500, 600 mil do governo municipal para essa terminação da obra, mais um investimento para os equipamentos e um custeio de uma UPA hoje, ela ficaria em torno de 1,5 milhão por mês, um recurso que a prefeitura não dispõe. Então, para não deixá-la fechada, como acontece em dezenas de municípios espalhados pelo Brasil, nós tivemos a propositura para o prefeito de começar com uma unidade básica e um PA 24 horas, e à medida que os recursos forem chegando, que a gente possa, então, ampliar o atendimento nessa unidade. Ela está colocada numa região de alta densidade populacional, importantíssima para aquele pessoal, mas logisticamente um pouco distante do que seria o restante do município. Então, ela, como UPA, não faria o seu papel, que era basicamente reter um pouco dos pacientes que iriam para o pronto-socorro. E, por último, dentro dessa linha, o incentivo e apoio aos hospitais, que são despesas com recursos vinculados para o atendimento hospitalar, que vem através da Secretaria de Saúde. No orçamento, nós estamos um valor próximo de 60 milhões. Na linha da vigilância sanitária, como eu falei, em saúde, o preço da saúde é eterna vigilância. Nós queremos manter a política que vem sido instalada ao longo desses últimos anos, porque isso tem dado um resultado muito positivo, otimizar um pouco mais as nossas equipes, para que, além da visitação focada no dengue, possamos também focar com a mesma equipe algumas outras ações, especialmente, como eu falei, na questão do escorpião, que é uma circunstância que a gente precisa olhar com atenção, porque pelo Brasil inteiro esse vetor está se disseminando. O recurso para a vigilância é da ordem de R$ 10.671.000, e eles estão divididos em R$ 12.000 para ampliação, reforma, pintura, essas questões. O pessoal e os encargos, eles representam o maior volume, R$ 9.490.000. Serviços de publicidade, que são aqueles folders, aqueles filmes que a gente tem que fazer para comunicar. O processo de prevenção impõe uma velocidade e uma abrangência na informação, que a partir da informação na área de saúde, eu chamo de uma educação para a saúde, é que a gente consegue fazer com que ações que a prefeitura não pode fazer pelo munícipe, ele seja informado do que deve fazer, como fazer, aonde buscar, e isso a gente faz através dos flyers, dos folders e dos filmes que a gente veicula. E a vigilância sanitária, que são outras despesas correntes, da ordem de R$ 156 mil. Ainda na vigilância epidemiológica, nós temos um investimento de 316 mil, e na prevenção e controle de doenças como as DST e AIDS, que é uma questão que eu quero olhar com muito carinho, porque essas enfermidades geram, muitas vezes, gravidez de alto risco, geram crianças com dificuldade, como no caso da sífilis congênita, que vai bater numa unidade de uma UTI pediátrica, e isso a gente resolve com uma prevenção mais acentuada. Uma doença como sífilis, por exemplo, que era uma doença da Idade Média, tratada com uma penicilina, não pode estar voltando no Brasil, especialmente aqui em Limeira também. Então, nós temos que ter uma busca ativa das pessoas que estão contaminadas e que estão contaminando, para que a gente consiga regular. E aí não é simplesmente a oferta do lugar onde se possa fazer o teste ou ter a medicação, mas é a busca dos indivíduos que se tornam vetores dessa enfermidade e acabam disseminando isso pela população. Estou terminando, nós temos mais 2 pontos. O primeiro é a questão da assistência farmacêutica, como eu referi, e quero reiterar o esforço que a Secretaria vai fazer para poder entender adequadamente como essas demandas acontecem, quais os remédios que estão fora da lista, que são indispensáveis para a manutenção da saúde das pessoas. Muitas vezes a gente tem um medicamento que está fora da lista, que vai para a judicialização, mas que ele pode, quando usado, manter a saúde das pessoas, o que torna, às vezes, esse investimento
um investimento capaz de evitar prejuízos maiores, porque a perpetuação das doenças ou a complicação que delas podem advir. E eu dou o exemplo da questão do diabetes, estávamos começando ainda há pouco sobre a questão dos indivíduos que fazem a diálise, a hemodiálise. Em geral, a maior parte desses clientes, eles são oriundos de infecções renais graves, que podem ser controladas e tratáveis, mas principalmente de doenças metabólicas degenerativas, e a principal delas é o diabetes. Então, a Secretaria está desenvolvendo um estudo para um programa de controle do diabetes verticalizado, com uma política única e dividido pelas unidades, para que a gente possa tentar manter as pessoas saudáveis. A diabetes não é naturalmente, quando controlada, uma doença que gere uma gravidade de curto prazo. Nós conseguimos manter pessoas saudáveis até a idade avançada, porém o descuido, seja por parte dos interesses do cliente, seja por parte da omissão do poder público, leva a uma insuficiência renal. E a insuficiência renal, quando ela vai para a hemodiálise, ela tem dois caminhos: ou um transplante renal, ou, eventualmente, a morte do paciente. Então, nós temos que fazer um grande esforço para reduzir sobremaneira o volume das pessoas que necessitam de hemodiálise a partir de uma complicação oriunda de uma doença que é perfeitamente controlável. Esse ano estão destinados 21 milhões de reais, 21.788.000, para o custeio de medicamentos, para os munícipes que têm necessidade por questões econômicas deficitárias e usam o SUS, mas também para as pessoas que têm plano de saúde e até mesmo as pessoas que têm uma condição econômica melhor, porque a nossa Constituição mãe, né, a Constituição cidadã, ela prevê que saúde é um bem de todos e é uma obrigação do Estado. E para o Judiciário, o Estado não é o governo federal ou o governo estadual, é aquele ente que está mais próximo, que é a Prefeitura. Então, todas as demandas elas acabam caindo dentro da Prefeitura, mesmo que o medicamento seja da alçada do Estado, por exemplo. E, por fim, a questão do recurso da gestão do SUS, que é um pequeno recurso por ano, cerca de R$99 mil, que a gente vai usar na direção da capacitação dos nossos funcionários. O foco da Secretaria é no cliente, e o cliente é o munícipe, especialmente o mais pobre. Mas a execução desse trabalho depende das pessoas que atuam na Secretaria. E tudo que o gestor possa fazer para melhorar a capacitação dessas pessoas, a qualidade da assistência que ela permite, o acolhimento que ela dá ao munícipe, é o que nós vamos fazer. Embora o recurso seja pequeno, ele tem que ser otimizado nessa direção. E termino falando de um pequeno investimento do SUS, que aqui no orçamento é um valor pequeno, 57 mil, mas é uma linha importantíssima, porque ela é aquela na qual se colocam os recursos oriundos das emendas. E eu queria, mais uma vez, por final, agradecer ao prefeito Mário Botion o convite para esse desafio. É uma grande tarefa na minha vida como médico e como gestor, e eu espero, pela dedicação que eu estou dando a essa tarefa, poder contribuir para a saúde do município de Limeira, que há alguns anos eu escolhi para viver e principalmente para criar os meus filhos. E deixar aqui um agradecimento da Secretaria, e creio que da Prefeitura também, pelo esforço que os vereadores, os deputados e estaduais e federais têm feito para nos apoiar, recursos não previstos dentro do orçamento e que se somam ao recurso do caixa da Prefeitura e que nos permite fazer os investimentos e o desenvolvimento na estrutura e no custeio que a saúde precisa. Nós temos uma população de cerca de 300 mil pessoas. Essa população, como de resto acontece em todo o Brasil, está envelhecendo, então teremos cada vez mais pessoas idosas dentro do nosso município e, já como uma pessoa de terceira idade, o gestor tem um olhar apreciativo sobre esse segmento também, especialmente em como manter a saúde dessas pessoas em situação adequada e evitar que complicadores possam gerar uma qualidade de vida inadequada. Então, queria agradecer mais uma vez e me colocar à disposição para algum questionamento, alguma pergunta que possa haver. Muito obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não havendo quem faça pergunta,
Eu suspendo a sessão. Reabro a sessão. Agradecemos ao Dr. Vitor Santos pela explanação e passamos a palavra ao senhor Dagoberto Guidi para explanação referente ao saneamento. Secretário Dagoberto Guidi, que é secretário municipal de Obras e Serviço Público. Seja bem-vindo. Todos, nobres vereadores, caras colegas e público em geral. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos contempla 2 programas, Limeira Limpa e Bonita, Zeladoria, e Infraestrutura e Serviços Complementares. No campo do saneamento, cada um dos programas tem uma ação abaixo deles, referentes a saneamento. Então, vou me ater só a essas ações agora, por hora. E, num segundo momento, acho que na parte de urbanismo, voltamos a explanar sobre o restante das ações da Secretaria. A primeira das ações, referente à zeladoria, é a ação de limpeza e conservação de galerias de águas pluviais. Para esta ação, está destinado no orçamento R$ 2.782.000, que serão necessários aí para a limpeza de 389 quilômetros de redes de galerias existentes e 7.800 postos de visita, de onde a gente retira diariamente 14 toneladas de detritos, infelizmente, né? Se aqui a gente tivesse um pouco mais de educação em geral da nossa população, de todos nós, isso seria um recurso que poderia ser bem minimizado. A segunda ação, daí já na parte de infraestrutura, é destinada à construção, ampliação e adequação de galerias de águas pluviais. Para fazer frente aí à ampliação do município, né? Essa ação, ela contempla, quando dos empreendimentos novos, isso já executado pela iniciativa privada, mas também existem aí vários setores da cidade, muito antigos, que não são dotados desse serviço. Para essa ação, nós temos destinado R$ 1.164.000 e nós temos uma previsão aí de construção de 1.200 metros de galerias de 60 a 80 centímetros de diâmetro, ou equivalentes proporcionalmente, né? O que eu quero dizer aqui. O exemplo disso foi ao longo desse ano, fizemos 2 travessias lá na Luiz Vargas, e estamos fazendo a outra aqui na Limeira Cordeiro, que são duelas bem maiores. Então, a gente, para atingir essas metas, a gente tem aí uma proporcionalidade para ser aferida, tá? Quero ainda lembrar que no saneamento do município, grande parte dele é concessionado à iniciativa privada, já há várias décadas, né? E a gente tem aí um olhar de um serviço, até certo modo, bem executado. Somos sempre premiados aí nas agências de saneamento. Estamos sempre bem colocados, o município muito bem colocado, entre os 10 primeiros, sempre no país. E o que não dispensa sempre o nosso olhar crítico, a nossa fiscalização profunda em cima desse serviço, né? Basicamente é só isso. Não vou me alongar igual meu colega Dr. Vitor, deixo para ele esse tempo que ele já tomou aí. E estou à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento que se fizer necessário. Lembrando que vou voltar aqui daqui a pouco para o restante das ações da Secretaria de Obras. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu vou passar os 2 números, porque eu não tenho aqui a soma, tá? Na limpeza e conservação, R$ 2.782.000. E na construção e ampliação de novas galerias, R$ 1.164.000. Mais alguém? Não havendo mais quem queira fazer perguntas, suspendo
a audiência para o término da lavratura da ata, para posterior o secretário Dagoberto e o secretário Dr. Vitor fazer as assinaturas. Está suspensa. Reaberta a audiência para a assinatura da ata. Neste momento, reabro a sessão. A sessão não, reabro a audiência. Neste momento, agradeço a explanação do secretário Dr. Vitor e também agradeço ao secretário Dagoberto pela explanação. E, neste momento, está encerrado a audiência. Aberta a audiência. Iniciamos agora a audiência pública para discussão específica nas áreas de assistência e previdência. Passamos a palavra à senhora Maria Auxélia dos Santos Damasceno, presidente da Soprosom, para explanação referente à assistência. Seja bem-vindo, Maria Auxélia. Ok, obrigada. Bom dia a todos, bom dia aos vereadores presentes, aos amigos de trabalho. Trago a proposta orçamentária do Ceprosom 2019. O Ceprosom é uma autarquia municipal que esse ano faz 50 anos. É o órgão responsável pela gestão de assistência social no município, com serviços, projetos e programas voltados às famílias em situação de vulnerabilidade social. A peça orçamentária de 2019 é no valor de R$ 36.203.000. Esses recursos serão utilizados para os serviços de proteção social básica, de proteção social especial e de gestão. Dentro da proteção social básica, eu gostaria de destacar os serviços de criança e adolescente, que é desenvolvidos nos centros comunitários e pelas unidades em parceria com as entidades socioassistenciais. Além de criança e adolescente e jovem. Também existe o serviço de adultos, de criança, adolescente e idoso, e o atendimento e o acompanhamento das famílias em situação de vulnerabilidade social através do Centro de Referência de Assistência Social, que o município hoje disponibiliza 7 nas regiões da cidade, bem como na região rural, atendendo a todos os munícipes que precisar. Dentro da proteção social especial, nós temos os acolhimentos de criança e adolescente, jovens, o atendimento e o acompanhamento das mulheres vítimas de violência, o atendimento e o acompanhamento às pessoas com deficiência, o atendimento e o acompanhamento das pessoas em situação de rua e o acolhimento das pessoas idosas em abrigo. Salientamos que as questões e o atendimento voltado às pessoas com deficiência e às pessoas idosas, ela requer um cuidado bastante especial. Isso está pautado no plano de governo do prefeito Mário Botion, e nós temos nos debruçado sobre isso dia a dia, para atender mais e melhor a esse público, uma vez do processo de envelhecimento que o município enfrenta. Também será investido nos benefícios, programas e projetos referentes, e aqui eu gostaria de destacar o programa de benefícios eventuais com locação social, o programa de garantia de renda mínima, o programa de segurança alimentar, que envolve aqui o Banco de Alimentos e o Restaurante Bom Prato, além do Núcleo de Inclusão Socioprodutiva, Unisp, onde temos a finalidade de capacitar pessoas e inserir no mundo do trabalho. Salientamos que o Ceprosom também é responsável pela gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,
Também é responsável pela gestão do Fundo do Idoso e do Fundo Social de Solidariedade. Destacamos que a receita orçamentária para o CEPROSOM no exercício 2019 é de R$ 4.200.000, sendo que, através do Fundo Estadual de Assistência Social, será repassado o montante de R$ 598.592 e do Governo Federal, através do Fundo Nacional de Assistência Social, R$ 3.468.408 e outras receitas do próprio CEPROSOM, R$ 133.000. Também quero ressaltar a transferência da Prefeitura Municipal ao CEPROSOM para o Fundo Municipal do Idoso e o Fundo da Criança e do Adolescente, totalizando aí o montante de R$ 32.003.000. Também informamos que o CEPROSOM tem em sua rede de atendimento 22 entidades socioassistenciais devidamente cadastradas e autorizadas através do Conselho Municipal de Assistência Social a desenvolver os serviços, programas e projetos de assistência social. No total, essas entidades receberão R$ 8.824.959,26. Gostaria de colocar que todo o montante do CEPROSOM ele se divide em 3 partes, sendo a gestão administrativa com 20.285.000, a proteção social básica com 7.278.000 e a proteção especial com 7.373.000. Daí dá o total. O Fundo da Criança e do Adolescente, que depende das doações do imposto de renda e outras doações, que é um montante de R$ 1.174.000, mais o Fundo Social de Solidariedade, R$ 83.000, e o Fundo Municipal do Idoso, com R$ 10.000, totalizando R$ 36.203.000. Muito obrigada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Agradecemos à senhora Maria Auxélia, presidente do CEPROSOM, pela explanação e passamos a palavra ao senhor Vivaldo Moller, representante do Instituto de Previdência Municipal de Limeira, para explanação referente à Previdência. Senhor Vivaldo, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Previdência e sobre o Instituto de Previdência Municipal de Limeira, conhecido mais como IPML. O IPML hoje ele tem um patrimônio que está em volta de 445 milhões e ainda nós temos mais 45 milhões para serem recebidos, referente a acordos de parcelamento feito com a Prefeitura, que foram para ser repassado das contribuições patronais que ficaram para ser parceladas. Hoje, o Instituto ele tem 1.129 aposentados e mais 346 pensionistas. Então, o Instituto faz a gestão previdenciária de todos os aposentados e pensionistas funcionários municipais. A previsão nossa é o seguinte, nós temos 5.926 funcionários efetivos, ativos da Prefeitura, Câmara e CEPROSOM. Então, num futuro que passa tão rápido, o Instituto terá aproximadamente 7.000 segurados que ele vai ter que fazer a gestão e garantir o pagamento das aposentadorias e pensões. E, desta forma, a previsão da nossa peça orçamentária para o ano que vem
ela é bastante favorável ao Instituto. Veja bem por quê. Nós vamos receber as contribuições dos segurados, as contribuições patronais, os rendimentos de juros que desse valor que hoje estão todos aplicados legalmente, de acordo com as resoluções federais e previdenciárias, e isso tudo vai nos contemplar com valores que deverão ser garantidores do pagamento futuros das pensões e das aposentadorias. Então, o ano que vem, a previsão é R$ 169.366.000 que o Instituto vai receber de contribuições e rendimentos. E a nossa previsão de despesas vai girar em torno de R$ 98.450.000. Isto posto, a gente vai ter uma capitalização favorável, se tudo estiver correndo de acordo com os rendimentos, tudo direitinho, de mais 70 milhões, que vão ser adicionados ao patrimônio do Instituto, que vai garantir o pagamento das pensões e aposentadorias de todos os servidores municipais. Então, a gente reputa, e isso às vezes acha que o Instituto está nadando em dinheiro, mas não é, nós temos que pensar no futuro, para garantir que todos os funcionários estejam garantidos de receber as suas aposentadorias e pensões, né? Então, essa é a gestão previdenciária. Quer dizer, nós estamos numa nova sede, que é alugada, nós mudamos ali perto do Walmart, subindo a rotatória ali, vizinho da loja de Comendador Pneus. O Instituto hoje ele tem um número muito pequeno de funcionários, nós estamos com 8 funcionários para fazer essa gestão toda. Quer dizer, então vocês vejam, para você poder fazer todo esse serviço de gestão de previdenciária de quase 1.500 segurados mensais, o número é bastante pequeno. E a gente precisa, estamos aí prevendo que realizar um concurso público e para a gente ir adequando e ir equilibrando todos os serviços e dar uma maior assistência e toda a garantia dos servidores aposentados. Em resumo, mais ou menos é isso, o que o Instituto pode ter para o ano que vem. Tudo bem? Uma forma simplificada para passar para vocês os termos dos valores do nosso orçamento. Se alguém tiver alguma pergunta ou quiser mais esclarecimento, eu estou à disposição. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não havendo quem queira fazer pergunta, agradecemos ao senhor Vivaldo, representante do IPML, pela explanação e pedimos para que aguarde um momento para a assinatura da ata. Eu agradeço a todos. Um bom dia. Está suspensa a audiência. A audiência está reaberta para assinatura das atas. Assinada as atas, agradeço aqui a presença da Maria Auxélia e do senhor Vivaldo pela explanação e está encerrada a audiência. Eu abro a sessão novamente. Iniciamos agora a audiência pública para a discussão específica nas áreas de habitação e urbanismo. Neste momento, passamos a palavra à senhora Marcela Ciscão, secretária da Habitação, para a explanação. Bom dia a todos.
A Secretaria de Habitação ela é responsável pelo Programa de Habitação de Interesse Social. A peça orçamentária do ano que vem ela é no valor de R$ 4.349.000 e é dividido em habitação e dependências e no Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. O Fundo Municipal é de responsabilidade da Secretaria da Habitação, que faz a gestão do fundo junto com o Conselho Gestor. O valor para habitação e dependências é de R$ 2.509.000 e para ações do fundo, R$ 1.840.000. Habitação e dependências é responsável por pessoal em encargos, onde a gente tem lá 21 servidores, toda a equipe da Secretaria da Habitação. E esse valor, na peça orçamentária, corresponde a R$ 1.885.000. Estagiários e aprendizes, temos 4 estagiários hoje na Secretaria, cujo valor é correspondente a R$ 48.000. Administração e manutenção da unidade, é responsável pela manutenção de 3 departamentos, sendo ele o gabinete, o Departamento de Desenvolvimento Habitacional e o Departamento de Controle e Fiscalização, e o valor de R$ 81.000. Despesas sobre regime de adiantamento, que dão conta aí dos 3 departamentos, então, R$ 33.000. Na ação de assistência técnica e fomento habitacional, a gente tem como meta a regularização de 30 unidades habitacionais, e o valor é de R$ 174.000. Essa ação é responsável pela regularização de moradias, tanto no programa de assistência técnica, quanto de regularização dos loteamentos já implantados, como é o caso que a gente tem recentemente, quase pronto, o Dom Oscar Romero, Degan, esse tipo de ação, além da própria assistência técnica para a pessoa na construção e melhoria habitacional. Então, são R$ 174.000. Estão envolvidos nesse valor as oficinas do Banco de Materiais, que recebe doação, mas tem ações ali também para a doação desses materiais para os munícipes, tem orçamento envolvido, e também a olaria ecológica, que é onde a gente consegue, as famílias produzem tijolos e o município, então, arca com a manutenção desses espaços e a compra de insumos, que seria saibro e cimento. Na ação da Fábrica de Mobiliário Urbano, que é a FAMU, tem previstos R$ 288.000, e a previsão de unidades equivalentes, produção de unidades equivalentes de 5.856 peças. A FAMU produz desde alambrado, postinhos de cimento, como bancos de cimento, peças de mesas com banquinhos, lixeiras, guias de jardim, e isso tudo é distribuído ali nas praças, né, e equipamentos de lazer do município, bem como, às vezes, usado também nas obras das famílias que estão em assistência técnica. Também é produzido, de alguma maneira, blocos de cimento e bloquetes que fazem o piso, pavimentação. A previsão orçamentária para uso através do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social é, então, de R$ 1.840.000. Esse seria o orçamento todo da pasta de habitação do município, para ações, então, do Programa de Habitação de Interesse Social. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não havendo quem queira fazer a pergunta, agradecemos a senhora Marcela Ciscão pela explanação e passamos a palavra ao senhor Dagoberto Guidi para explanar referente ao urbanismo.
Mais uma vez, bom dia a todos. Continuando então com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, temos aqui nossa peça orçamentária para 2019, no valor global de 115.615.000, dos quais 3.946.000 já foram informados aí no saneamento, e o restante 111.669.000 estão distribuídos então aqui no campo de urbanismo, que eu passo agora a explanar. São dois programas, né? O primeiro deles, Limeira Limpa e Bonita, zeladoria do nosso município, contempla 92.472.000, assim divididos. Pessoal e encargos, 8.164.000. Nós temos 152 servidores, com estagiários e aprendizes, R$21.000, são 2 estagiários. Administração e manutenção da unidade, R$336.000, são despesas com materiais, serviços, equipamentos, e a administração para recursos administrativos da manutenção da unidade. Despesas sob regime de adiantamento para pequenos valores eventuais e urgências, R$48.000. Na ação de coleta e gestão de resíduos sólidos, aqui estamos falando da limpeza pública, mais especificamente o lixo, né? E mais alguma limpeza, varrição, temos R$30.636.000. Aqui cabe um adendo, a gente tem uma luta constante e precisaremos cada vez mais aprimorar e intensificar campanhas de conscientização da população para a diminuição dos resíduos sólidos. Esse é um problema complexo, existe uma nova política nacional de resíduos sólidos que está em curso, ela já foi adiada aí a implementação. Limeira tem há muito tempo já aterro sanitário, já cumpre grande parte do que é preconizado na política, mas ainda há coisas que vamos ter que implementar. Em especial, resolver o problema do nosso aterro, que está com seus dias contados. A gente tem algum projeto já em andamento, em fase final de aprovação pela CETESB e outros órgãos, para uma sobrevida de mais 5 a 6 anos, mas também, em paralelo, já estamos trabalhando aí com outras alternativas para as próximas décadas, para solucionar esse problema que é de todos nós. Outra ação, na limpeza e conservação de bens públicos, então aqui estamos falando da conservação das áreas públicas, áreas verdes, né, mato, grama, e poda de árvores, remoções, e toda a gama de serviços públicos dessa área. São destinados R$26.371.000. A próxima ação, conservação e manutenção de vias e passeios públicos, aqui a gente fala de asfalto, tapa-buraco, calçadas, pontes, passarelas, né? A manutenção desses passeios, são destinados R$9.019.000. Outra ação, conservação e manutenção de estradas rurais, são quase 900 quilômetros de estradas rurais no nosso município, grande parte pavimentada e outro tanto em terra. A execução de cacimbas, que é um programa que nós temos aí também exemplar no país, que tem nos gerado melhoria nos nossos recursos hídricos, né? Destinados aqui R$4.894.000. Ainda continuando neste programa, a manutenção e modernização de próprios públicos, R$291.000, recurso aqui destinado basicamente para a manutenção dos nossos prédios públicos. Outra ação, manutenção e modernização da iluminação pública, também basicamente destinado unicamente à manutenção, R$2.404.000. É sabido aí o problema que nós temos já há alguns anos, desde, me falha a memória, 2015, o acervo de iluminação pública passado para o colo do município para que a gente provenha a manutenção dele, que saiu da concessionária, por força de resolução da ANEEL, né?
Com relação ao consumo, outra ação de serviço de iluminação pública, estamos falando da conta de energia de iluminação de logradouros públicos, R$ 7.506.000. Aqui caberia uma ação ainda que já explanei, que é a de saneamento, a limpeza e conservação de galerias de águas pluviais. Agora já no próximo programa de infraestrutura e serviços complementares, temos R$ 22.811.000 assim distribuídos. Construção de edificações públicas, R$ 1.197.000. Aqui nós temos previstos aí para o próximo ano a construção do segundo barracão de reciclagem, algumas reformas e construções lá no edifício Prada, em parceria com a iniciativa privada também, restauro do Palacete Tatuíbi. Aqui uma próxima ação seria a construção e ampliação de adequação de galerias de águas pluviais, também já explanada na parte de saneamento. E mais duas últimas ações aqui, a implantação de viadutos e a implantação de aeroporto, cada um com R$ 1.213.000 para fazer frente às contrapartidas dos eventuais convênios que estamos buscando, convênios ou financiamentos. Isso também já está em estágio bem adiantado. O aeroporto já foi informado aí que há uma verba praticamente já em vias de se concretizar, na faixa de 8 milhões. E no viaduto também estamos trabalhando com várias frentes aí de tentativas de financiamento ou convênio, e uma delas mais próxima, na faixa de 65 milhões, também já está em vias de ser aprovada. Isso iria compor aqui acréscimo nesse orçamento para que a gente resolva um problema aí, um ponto nevrálgico da nossa mobilidade em Limeira, né? Ainda uma outra ação de obras de infraestrutura, R$ 1.902.000. Aqui estamos falando de obras no aterro, do convênio na Limeira Cordeiro, que deveremos executar obras, recapeamentos, a substituição, ou melhor, o reparo no tubo ármico lá da passagem na Luiz Vargas, próximo ao Limeirão, também já detectamos um problema, terá que ser executado agora em 2019. A pavimentação de trecho da estrada do Zé do Pote, entre outras ações aí que vão surgir. Outra ação é o programa ProTransporte, ainda temos R$ 16.122.000, basicamente distribuídos lá na duplicação da via Jurandir Paixão, desde aqui do Campo Belo até o bairro do Tatu. A iluminação pública da via Tatu Lopes, que é um complemento da obra, um saldo do financiamento lá que sobrou, a gente reprojetou e vamos iluminar aquela via. Assim, nós teremos, no futuro próximo, uma nova entrada e saída do município lá em Limeira, lá no bairro dos Lopes, fazendo aqui a saída desde aqui do anel viário, no viaduto Paulo Natal, atingindo lá a região da Figueira Branca, né? Uma via que futuramente vai desafogar bastante, quando se tiver aí problemas nas outras entradas do município, é uma alternativa ali bem viável. E ainda um saldo de melhorias no anel viário, da obra de melhorias do anel viário, que a gente pretende investir na rotatória da Tábua do Brasil, em conjunto lá com a Secretaria de Mobilidade, estamos projetando melhorias naquela região para utilizar ainda nesse programa ProTransporte um saldo da obra que se encerrou recentemente, aí das melhorias do anel viário, feita pela última empresa. Agora, aqui, isso está ainda estudo na Caixa Econômica, dependendo da aprovação, a gente irá executar uma nova licitação. Em 2019 deve ser executado também. E, por final, o Fundo Municipal de Gestão Urbana, que está no nosso orçamento, no valor de R$ 332.000, mas que é gerido pelo Conselho Gestor, presidido lá pela Secretaria de Urbanismo. Esse, em tese, é o orçamento. Fico à disposição aí para qualquer dúvida. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Secretário, sobre o viaduto, se for liberado esse financiamento, essa verba, você tem uma previsão de quanto vai ser e vai ficar 65 milhões o total todo dele?
Nós temos o viaduto, assim que o prefeito Mário Botton assumiu, nos posicionou que aquilo era um ponto de honra da administração dele resolver aquele problema ali, que acho que hoje é um dos problemas mais sérios de mobilidade, principalmente porque aquela região, né, com a expansão imobiliária, com os novos empreendimentos, o próprio Rubi, que foi recentemente entregue e já está habitado, e toda a gama de empreendimentos saindo naquela região, aquele ponto está cada vez mais complicado, e isso demanda aí para a população perda de tempo enorme, seja no veículo privado, particular, seja no transporte público, né? Então, existiam na prefeitura projetos antigos, diria que até mirabolantes, né? Se falava em fazer viaduto estaiado, coisas muito bonitas realmente, mas que não está aqui na nossa realidade. Então, rapidamente a gente buscou um projeto novo básico, que a gente chama, que é um projeto que faz a concepção, estuda o terreno, estuda o que é possível, faz sondagens, e foi elaborado um viaduto simples, com todas as necessidades de mobilidade, 2 faixas para cada lado de rolamento, ciclovia, calçada, iluminação, né? Até também harmônico, arquitetonicamente, né? Bonito lá na região. Vale lembrar que é um vão de transposição bem maior, o recente viaduto inaugurado ali, Paulo Landréia, né? na região do Big, Walmart. E lá um viaduto o vão a se romper lá é 153 metros, se não me falha a memória, e o total de ponta a ponta do viaduto quase 500 metros, né? Contando com a extensão de terra armada e os aterros das alças. Esse projeto foi elaborado num viaduto mais simples, ele tinha um orçamento de 50 milhões. O problema é que nós fizemos um momento de realidade econômica no país complicadíssimo, né? Esse projeto é de 2017, de lá para cá, o aumento do preço do aço. Hoje nós temos também um adendozinho aí, nós temos complicadores enormes para licitar obras de recapeamento por conta dos preços de derivados de petróleo, que sobem, se não mensalmente, quinzenalmente, tá? Toda a problemática que nós tivemos na greve dos caminhoneiros, aí, da oscilação do preço de diesel, ela é sentida também, estou falando especificamente do CAP, né, que é um dos produtos básicos por recapeamento. Isso é sentido hoje com inúmeras licitações que restam desertas lá, né? Porque nós não temos como o preço ele tabelado, teoricamente, por órgãos organismos aí de tabelamento de preços oficiais, né, SINAP, CIURB, e que a gente obrigatoriamente tem que seguir, porque são recursos conveniados aí, com Caixa, com o Orçamento Geral da União, e isso acaba restando que as empresas têm fugido um pouco desse tipo de serviço. Mas voltando ao viaduto, essa correção foi feita recentemente de preços e ela está na faixa de 65 milhões. Então, esse é o recurso que a gente está buscando para tentar fazer esse viaduto sem investimento de contrapartida de pouquíssimo vulto, se for necessário, né? E aí, o cronograma mais ou menos estimado seria que, ao se concebido, aí vai passar isso por autorização aqui, de empréstimo, tudo, que a gente tenha, no segundo semestre desse ano, assinatura disso para início. Aí existem alguns projetos complementares, o próprio projeto executivo do viaduto, ele estaria dentro desse financiamento, e para dar, acho que o início, o pontapé inicial de construção efetiva é até o final desse ano, né? Quiçá, dependendo da liberação desses recursos, da velocidade de liberação, da empresa, uma gama de fatores aí que a gente corre o risco. Quando você faz uma licitação, inúmeras empresas aparecem, têm documentação, são habilitadas, e nem sempre a gente tem sorte de contratar uma empresa que seja realmente idônea, séria e que tenha pessoal qualificado. Então, aí a fiscalização sofre bastante, né? Mas, como são obras mais vultosas,
normalmente isso acaba resolvendo de uma certa forma um pouco mais fácil, porque não é todo mundo que vai se aventurar a esse tipo de obra de arte aí, que é um pouco mais complicada. Aí, se tivermos sorte, quem sabe aí até o final da administração, ou pelo menos esse pontapé inicial dado, né, que na próxima administração se conclua e se resolva aquele problema lá. Temos mais outros problemas no município, né, mas para isso também a gente está aí trabalhando com outras frentes. Eu diria um exemplo lá, a alça do viaduto da Ford, está lá, infelizmente, já acho que 3 anos ou mais. Ali cabe até talvez faltou aquilo correr atrás e tentar fazer uma manutenção, que custaria muito pouco, mas infelizmente o inação aí não vou entrar nesse mérito aqui, mas acabou lá agora ruindo e hoje é uma reconstrução custosa de 3 milhões ou mais, tá? E até mais outras travessias na cidade, né? Outros viadutos, outras obras de mobilidade, coisas até que fogem um pouco ao poder municipal aqui, mas as nossas concessões de rodovias aqui para executar obras na entrada aqui da Limeira Piracicaba, na região da Unicamp. Vamos ter agora a semaforização funcionando rapidamente, mas é uma solução também de data marcada aí, prazo de validade, né? A ampliação de empreendimentos, a ampliação da população aí da nossa cidade vai demandar cada vez mais questões de mobilidade aí que precisam ser resolvidas. Só mais uma para completar, de todas as audiências não foi feita nenhuma pergunta, o Justo agora faz 2 para você, na secretária. Indo a via Jurandir Paixão, indo para o Horto, aqueles tem as empresas ali, eles estão reclamando muito, porque está sendo feitas as manutenções, mas você sabe que ali é um perigo constante. Aí você citou na sua fala, não viu o preço, ou citar também já para fazer aquela obra ali na via Jurandir Paixão até o Horto. A obra já está em andamento. Agora o pessoal vai reclamar um pouquinho mais ainda, né? Porque agora vai ficar mais perigoso, já está mais perigoso ainda, vai demandar muita atenção da população que utiliza lá. A gente vai ter, não tem como fazer obra de outra maneira, não existe ali, fechar a via toda para fazer essa obra, é uma obra de 1 ano e meio, mais ou menos, ela vai demandar o sistema pare e siga, que a gente chama, né? Ficar uma pista, outra trabalhando, e ali uma mão dupla controlada pelos operários da própria empreiteira, né? Isso já está, até, acho que, se não me engano, há dias atrás aí, saiu matéria na Gazeta, uma foto lá de veículos transitando em fila única, e realmente isso vai. Então, essa questão das manutenções que a gente vinha fazendo já agora acabou. Agora a obra já está na mão da empreiteira, é uma empreiteira de grande porte, esperamos que também venha fazer essa obra, até para título de informação, a empreiteira que está com outras obras, é de Brasília, mas está com outras obras aqui na região, está fazendo o trecho do BRT em Campinas, obras de saneamento em Americana, em Sumaré. Esperamos que ela tenha realmente um porte aí, que assuma e faça essa obra tranquilamente. Por enquanto começou, até então está tudo tranquilo, né? E que a gente tenha essa via o mais possível entregue lá para o uso da população em condições bem melhores. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não havendo, eu peço para que o secretário Dagoberto Guide e a secretária Marcela Ciscão aguardem um momento para a elaboração da ata e, neste momento, eu suspendo a sessão. Está reaberta para assinatura das atas. Após assinada as atas, agradeço a explanação da secretária Marcela Ciscão, também a explanação do secretário Dagoberto Guide, pela explanação e pelo esclarecimento. Muito obrigado e eu encerro a audiência. Iniciamos agora a audiência pública para discussão específica nas áreas de transporte. Passamos a palavra ao senhor secretário Rodrigo Oliveira para explanação referente a transporte. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia aos vereadores presentes. Agradeço a presença do público, em especial do André Basso, secretário de Gestão
estratégica, o qual nos ajudou a elaborar toda essa peça orçamentária de todas as secretarias, a qual passo a declinar sobre a mobilidade urbana, que é o programa Mobilidade Urbana Sustentável, programa 8002. O programa é dividido em etapas, em ações. A primeira ação é pessoal e encargos, cujo valor estimado, elaborado, é de R$ 7.085.000, destinado às despesas com vencimento, gratificação, férias, 13º, encargos e outras destinadas à remuneração dos servidores, referente aos funcionários da pasta. Nós temos a ação estagiários e aprendiz, no valor de R$ 21.000, que é despesas, né, com bolsa auxílio para 2 aprendizes na secretaria. Passamos à ação de administração e manutenção da unidade, no valor de R$ 639.000, que é referente a despesas com materiais, serviços, equipamentos e outros mecanismos necessários para a administração e para a manutenção da unidade. Passamos à ação de despesas sobre o regime de adiantamento, valor de R$ 36.000, que é ação com despesas de pagamento de pequeno valor, eventuais ou urgentes, e que não possa subordinar a processo normal específico. Pequenos gastos da pasta, né? Ação, manutenção e modernização da frota interna, no valor de R$ 3.531.000, que é despesas com materiais, serviços, equipamentos, locação de veículos, combustíveis e outras a necessidade para a manutenção e modernização da frota, tendo em vista que a frota municipal ela está ligada à Secretaria de Mobilidade Urbana. São mais de 300 veículos, os quais a gente tem que manter em funcionamento, fazer todo o abastecimento dos veículos para que os funcionários possam se locomover no seu trabalho do dia a dia. Ação sinalização vertical, horizontal e semafórica, valor de R$ 7.474.000, destinado a despesas com serviços, equipamentos para manutenção, adequação, ampliação na sinalização de trânsito do município, tais como semáforo, placas e faixas. Isso a gente utiliza na cidade como um todo, principalmente atendendo a demanda de solicitações também desta casa, dos vereadores, os quais solicitam, que é toda a questão da sinalização de solo, sinalização de placas, melhoria na semafórica, instalação de novos pontos semafóricos na cidade, para que a gente traga aí uma maior segurança no trânsito e diminua o número de acidentes e, principalmente, o número de mortes no trânsito, do qual nós já tivemos uma grande redução no ano de 2000, comparado 16 para 17, nós reduzimos 38% o número de mortes, e esse ano, comparado 17 com 18, nós já reduzimos 20% o número de mortes no trânsito, e isso devido ao trabalho desempenhado na questão que mais impacta a questão da sinalização. Passamos à ação de fiscalização de trânsito, no valor de R$ 9.558.000, que são os equipamentos, despesa com material, serviços, equipamentos necessários à administração, manutenção, adequação e ampliação dos radares e câmeras instaladas. Essa ação é um contrato que já vem da outra administração, nós estamos dando continuidade nesse contrato, onde já foram instalados na sua plenitude os 48 pontos de radares no município e também a ação junto aos agentes de trânsito, os quais fazem seu trabalho como a atuação, né, no trânsito e para melhorar o dia a dia. Passamos a ação do transporte coletivo. No transporte coletivo, o valor previsto é de R$ 10.011.000. Esse valor se refere às despesas com o transporte coletivo,
No caso, a questão do subsídio, né, e os valores repassados à empresa. A empresa está sob intervenção do município desde abril de 2017 e da qual a gente vem fazendo a administração da mesma para que ela possa continuar atendendo a população, não trazendo um caos, né, junto à cidade, o qual que é um gênero de primeira necessidade o transporte coletivo no nosso município. Aí passamos à ação. Operação na praça de pedágio, no valor de R$ 408 mil. Essa despesa é com materiais, serviços, equipamentos para o funcionamento e manutenção da praça do pedágio. Então, é somente a locação, né, do local, o qual o local é nosso, é somente a estrutura da praça de pedágio, o qual o nosso secretário de Mobilidade de Obras, desculpa, já falou, aí entra no programa dele a manutenção da via. Então, esse valor é somente para a praça de pedágio. E, para finalizar, a gente passa a ação de educação no trânsito, que é despesas com materiais, serviços, equipamentos necessários para a realização de campanhas e ações direcionadas ao trânsito, no valor de R$ 138 mil. É importante a gente salientar que a gente vem desenvolvendo várias ações durante o ano. Esse ano já foram feitas mais de 7 ações de educação no trânsito e fazemos também junto às escolas municipais, às escolas particulares, junto à população diretamente e também junto aos CFCs, o qual nos está trazendo aí um bom resultado em relação ao número de acidentes e ao número de vítimas no trânsito. No contexto, a Secretaria de Mobilidade Urbana gera, né, toda a questão no município, a questão de tráfego, tanto de pessoas como veículos leves e pesados. Então, é esse orçamento que a gente tem previsto para o ano de 2019. Finalizo aqui, estou à disposição para quaisquer perguntas. Agradecemos ao senhor secretário Rodrigo Oliveira pela explanação e abrimos agora para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pois não. Valor total, desculpa. Desculpa, não falei. Valor total, mobilidade urbana sustentável, valor total R$ 38.901.000 é o valor total empenhado para a Secretaria de Mobilidade. Não havendo mais quem queira fazer pergunta, peço ao secretário que espere um pouco para a lavratura para assinar a ata e, neste momento, eu suspendo a audiência. Muito obrigado. Assinatura das atas. Assinada as atas, essa comissão agradece a todos que passaram aqui pelo explanar, agradece a todos os secretários, agradece ao secretário Rodrigo Oliveira pela explanação e declaramos encerrada a audiência.